Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Literanálise, episódio 007, dedicado não à espionagem, poderia ser, né? Mas dedicado ao livro Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, o clássico mais macabro da literatura brasileira. E para esse bate-papo eu chamei os meus amigos Sotrate, do Papo na Estante, outro excelente podcast, e Carol Engel, da editora Janela Amarela. Já vou adiantando que o livro tem cenas e temas violentos e perturbadores, hein? Considere-se alertado, ok? E não se esqueça, se você estiver assistindo no YouTube, deixa aí o seu like, aperta o joinha pra gente ganhar relevância aqui, ok? E confere se você já é inscrito ou inscrita e se já está com o sininho apertado. Se estiver ouvindo em outra plataforma como Spotify, siga o podcast Literanálise e avalie a gente com 5 estrelinhas pra gente ganhar, ficar de boa aqui, ficar bem na fita, certinho? Bom, deu certo no último episódio, então vamos continuar com a pergunta do episódio. A pergunta de hoje é: qual a última obra de terror que você consumiu? Pode ser livro de terror, pode ser série, filme. Deixe aí nos comentários com as suas considerações ou envie um e-mail para a gente no podcast literanálise@gmail.com. Podcast literanálise@gmail.com. Esse, aliás, também é a nossa chave Pix para qualquer ajuda financeira que você queira enviar, certo? Os patrocinadores serão sempre mencionados, assim como o pessoal que enviou comentários, né, ou e-mails no último episódio. Dei uma pausinha com contracapa aqui, vou passar a ler os episódios, as mensagens antes dos episódios, beleza? Vamos ler rapidinho aqui então as mensagens do episódio 006 sobre ficção científica com o pessoal da revista Tachyon, antes de começar o episódio de hoje, beleza? Bom, a pergunta era sobre obras de ficção científica que vocês estão consumindo, né? No YouTube, o Carlos Adriano Garcia comentou que está lendo a primeira edição da revista Tachyon e também o livro Duna, a saga, né? Provavelmente. Ele não me especificou qual livro, mas eu sei que é incrível. Duas dicas maravilhosas, revista Tachyon e a saga Duna para você que curte sci-fi. Ainda no YouTube tivemos o André Ferrari, sócio benemérito aqui do canal, dizendo que assistiu recentemente a série Corpus na Netflix e também o anime Pluto, os dois na Netflix, né? Confesso, realmente, o André, que eu não vi nenhum dos dois, mas já anotei aqui porque sei que as dicas do André são sempre dicas valiosas. E recebemos um e-mail lá no podcast literanálise@gmail.com. Dessa vez o Claudinei Barbosa, de São Paulo, ele escreveu assim: Olá, João, como vai? Retornei do trabalho hoje ouvindo o ótimo programa onde você e os membros da revista Tachyon discorreram um pouco sobre esse gênero de ficção científica, infelizmente ainda pouco difundido e muito nichado em nosso país, realmente. Já anotei as dicas dos livros e contos publicados por seus convidados e parabenizo-os pela iniciativa de ter uma publicação voltada ao tema, dando oportunidade aos escritores que se aventuram pelo mesmo. Se você não ouviu o episódio, ouça, que a revista Tachyon realmente é um ícone aí da literatura brasileira atual e não é voltada unicamente para a ficção científica, mas tem o foco na ficção científica e está com o prêmio Tachyon aí para novos escritores, concurso de contos incrível, beleza? Bom, continuando o e-mail. Minha última leitura voltada ao tema foi o volume 4 da HQ de Star Wars Darth Vader, publicado pela editora Panini, o escritor Greg Pak. São histórias que se passam entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, tendo como protagonista o Lord Sith Sombrio, sobre o que ele fez após revelar sua paternidade ao Luke e seus planos para lidar com o seu mestre Palpatine. Já em outras mídias, estou acompanhando Star Trek, a série original da Netflix. Aguardarei o programa da próxima semana. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Claudinei. Muito obrigado, cara. O Claudinei já tinha enviado um outro e-mail para o episódio 005, mas chegou depois de eu gravar o episódio 6. Então não consta aqui, mas respondi ele devidamente pelo e-mail. Pois é, eu não sou um cara muito de HQ, de quadrinho, né? E gosto de Star Wars, mas não sou fãzoca. Mas é impossível a gente não se interessar pelo Darth Vader, né? O pessoal fala mal daquela construção do personagem, tal do Anakin e tal, nos filmes 1, 2 e 3.
Mas eu acho que ficou legal, principalmente no último filme, onde ele realmente abraça o lado negro. Bom, agora o lado negro não é mais lado negro, é lado sombrio, né? Os novos tempos, aí o pessoal só usa agora o lado sombrio. Mas sombrio mesmo é o livro Noite na Taverna e é o livro sobre o qual nós iremos falar hoje aqui no podcast Literanálise, beleza? Então vamos para esse papo macabro? Vambora! Bom, a minha ideia inicial era fazer um vídeo, um podcast sobre a queda da casa de Usher, para concatenar aí com a estreia na Netflix do seriado, né? Só que acabou que não consegui juntar pessoas e não consegui me programar direitinho, mas tinha que postar alguma coisa sobre Edgar Allan Poe. E veio na minha cabeça essa ideia de quem seria o Edgar Allan Poe brasileiro, e fiz um vídeo. Eu tenho um vídeo com bastante acesso no canal, né, onde eu trago alguns nomes, e pesquisando veio aí o nome do Álvares de Azevedo, que eu só conhecia como poeta. Meu avô tinha uma biblioteca extensa lá, tinha o livrinho do Álvares de Azevedo. Meu irmão mais velho adorava um poema lá, Meu Sonho, que era um poema super soturno, né? Falava de cavaleiros, caveiras e tal, e eu fiquei sempre fascinado por esse poema e tudo mais. E pesquisando sobre quem poderia ser o Edgar Allan Poe brasileiro, eu descobri que o Álvares de Azevedo tinha um livro de contos, né? Que eu não conhecia, diferentemente de muita gente aí que conheceu na escola. Vocês, Carol, você conheceu esse livro na escola ou depois? Como é que foi? Não, na verdade foi dentro das pesquisas aqui para a editora que ele apareceu para mim. E eu já tinha escutado falar, mas eu não tinha ideia do que era. E aí, por causa do Onça Eterna, surgiu uma indicação dele e eu fiquei muito curiosa para ler por conta da leitura gótica. Não é muito meu estilo de leitura, mas a curiosidade me chama, não adianta. Eu também, no ensino normal, eu passei em branco, nem se comentou sobre Álvares de Azevedo. E quando eu ganhei uma bolsa de cursinho, aqueles cursinhos de 6 meses, né, eu peguei amizade com o professor de literatura e mostrei um poema meu para ele. Ele falou: nossa, isso é muito parecido com Álvares de Azevedo. E aí que eu fui conhecer a obra dele. Eu li o Lira, dos 20 anos, e li tanto o Macário quanto Noites na Taverna. E eu fiquei imaginando o que o professor tinha visto no meu texto para achar que era parecido. Mas tudo bem, né? Vamos respeitar o mestre. Lembrando que o Noite na Taverna é uma obra, uma narrativa em moldura. A gente tem um catedrático aqui chamado Sotrate, na presença nossa aqui hoje. Sotrate, você quer explicar para o pessoal o que é uma narrativa em moldura, rapidamente? Não? Essa é uma técnica bem legal para se escrever contos que estejam entrelaçados entre eles. Então você cria uma pequena historinha em torno desses contos, né? E aí vai apresentando os contos a cada vez. Talvez o mais famoso dessa leva seja o Eu, Robô. No Eu, Robô, para quem não conhece a história, né? Vai um jornalista entrevistar uma importante autoridade no campo da robótica e ela vai contando histórias. Então Asimov acabou juntando várias histórias de diferentes períodos que ele escreveu sobre os robôs num livro só, tendo como moldura, né, ou seja, o que junte todas essas informações, todos esses contos, essa história dessa entrevista com a autoridade em robótica. E o Álvares de Azevedo aqui no Noites na Taverna ele faz isso, né? Então são várias histórias que não têm conexão entre si, a não ser que elas são contadas numa taverna pelas pessoas que estão ali compartilhando aquele momento ali de afogar as mágoas, vamos dizer assim. Eu lembro também, uma coisa mais atual, né? Os contos do The Witcher, né? Do polonês lá também, os livros geralmente são também uma narrativa assim, moldura, contando entremeados de uma mesma história, né? Eu lembro de um filme de terror há muito tempo atrás, não sei se era Contos da Cripta, sei lá, que era um filme que também era assim, tinha uma história principal e ia se contando histórias ali, mais ou menos ali como Mil e Meia Noite, da Sherazade, também mais ou menos nesse esquema, né?
Bom, eu queria falar antes um pouquinho da breve vida do Álvaro de Azevedo. Realmente breve, infelizmente. Eu acho que se ele tivesse tido uma vida aí média, pelo menos, seria maior ainda do que é hoje, né, pra gente, como escritor brasileiro. O nome dele, na verdade, é Manuel Antônio Álvares de Azevedo. Nasceu em São Paulo, né, em 1831. Mas aos 2 anos de idade veio com a família para o Rio de Janeiro. Com 9 anos o cara já escrevia em inglês para a mãe, era um gêniozinho, né? Em 1848, com 16 anos, ele voltou para São Paulo e iniciou o curso de Direito, nem todo mundo é perfeito, né? Na Faculdade do Largo de São Francisco. Participou ativamente da vida literária e reunia-se em grupos boêmios. Em 1852, Álvaro de Azevedo adoeceu e abandonou a faculdade 1 ano antes de completar o curso de Direito. Vitimado por uma tuberculose, né, sofrendo um tumor, o Álvaro de Azevedo faleceu em 1852 mesmo, em abril, com apenas 20 anos de idade. Ele é um dos nomes mais importantes do ultrarromantismo, né, a segunda geração do romantismo brasileiro, onde os poetas mergulhavam mais no seu próprio interior, ali, nas questões mais filosóficas. Ele tem apenas 4 obras publicadas, todas póstumas. Macário, que é uma obra dramática, né, meio que uma peça literária, Lira dos 20 Anos, A Noite na Taverna e O Conde Lopo. Também, né, a Lira dos 20 Anos e O Conde Lopo são coletâneas de poesia. Bom, pessoal, Noite na Taverna. Eu quero saber, em rápidas palavras, para vocês, existe alguma coisa parecida nos clássicos brasileiros? Com tanto teor macabro, tantos assuntos polêmicos, tabus aí. Vocês encontram nos clássicos brasileiros alguma coisa similar à Noite na Taverna, não? Particularmente, não. Quer dizer, alguns daqueles contos do Doce Eterna lembram bastante, mas não dessa forma. Esse vai muito além do que eu podia esperar. Eu não estava esperando tanto. A Doce Eterna, só lembrando, é uma coletânea de contos incrível da Júlia Lopes de Almeida. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Realmente, a Júlia dá uma flertada, mas realmente acho que ela não vai tão fundo nos assuntos, não. E você, Sotrate, lembra de alguma coisa dos clássicos brasileiros aí similar à Noite na Taverna? Não? Nem clássico, nem atual. Eu, assim, de cabeça, eu diria que talvez quem passe perto um pouco é o Leonel Caldela quando escreve em Tormento. Mas fora isso, porque ele condensa muito todas essas questões mais macabras, mais românticas também, essa verve dele de escrever, os temas que ele aborda, tudo condensado numa única obra coesa. Eu, sinceramente, assim, não lembraria, não, cara. Eu acho que, bom, não falar que não tem é quase, não dá pra saber, assim, né? Tem mas... muita coisa escrita que a gente não tem acesso. Com certeza. Mas dos mais conhecidos, um ou outro escritor, ele de repente tem um conto ou tem uma passagem que seja assim, nesse nível, mas uma obra completa eu realmente não lembro, não. Eu acho que até porque Rubem Fonseca, talvez, mas mesmo assim o Rubem Fonseca ainda é leve perto da densidade. O Rubem Fonseca ele choca, com certeza, mas esse teor macabro, assim, essa coisa meio soturna, meio, sabe, de filme de terror mesmo. O Rubem Fonseca... Essa questão mística também, que ele traz bastante, né? Então, assim, eu realmente não consigo pensar, não. Bom, e o que me impressiona é pensar que um garoto, uma pessoa de 20 anos que escreve isso tudo, né? Eu comecei a fazer a lista de todos os crimes, os horrores que aparecem na história. Porque eu fiquei muito impressionada em pensar que uma cabeça tão jovem foi tão profunda, foi tão profundo, sabe? Foi num horror tão longe, assim. Com certeza. E a gente não sabe, 20 anos ele faleceu, a gente não sabe direito quando ele começou a idealizar e escrever isso, de repente foi até antes mesmo, né? Mas eu acho que também tem primeiro
o grande conhecimento literário que ele tinha. Ele lia, então, bastante. E lia bastante desse tipo de material, porque eles recebiam muito a influência europeia, né? O livro, assim, o livro é bastante europeu. Se a gente não soubesse que é um brasileiro escrevendo, poderia colocar qualquer nome aí. Se passa tudo na Europa, nas cidades que são citadas, né, tudo mais, né? Os nomes dos personagens mesmo, de início eu fiquei, mas por que esses nomes? Aí depois é que eu me toquei. Então, assim, eles bebem mesmo dessa fonte. Aparentemente era um grupo de escritores que se retroalimentavam tanto com as leituras quanto com a escrita, então acabava fomentando isso auxilia. O fato de em 1800 e bolinha aí, os 20 anos já eram adultos, né? Não tinha adolescência, pré-adolescência, né? Saía da criança, que era tratado como um mini adulto, para a fase adulta, né? Não tinha um tempo de adaptação. Então verdade, tudo isso contribui, mas com certeza ele era alguém acima da média, né? Então, provavelmente o jeito que ele escreve, não só ele dominava o inglês, como provavelmente o francês, que era a língua comum da época, vamos dizer assim, né? O que é hoje para a gente o inglês era o francês, né? Em todos os quesitos aí. Então, todo esse acúmulo, né, de informações, de repente traduz numa obra dessa, né? Ele condensou muita coisa, porque ele vivia muito nesse mundinho, nessa bolha, e aí conseguiu produzir dentro desse ambiente que ele estava, e ajudado pelos amigos e pelas influências literárias, conseguir produzir isso. Ele viu também, né, nessas obras que vinham da Europa, né, espelhos ali onde ele podia se basear, né? Mesmo não tendo pares aqui no Brasil na época, pelo menos, ele conseguiu entender que isso também era literatura, que isso também agradava, que isso também atraía, né, o público. E diferente de muitos outros escritores da época, né, que publicavam em periódicos e tinham essa maneira de experimentar o público, né, através de periódicos, essa obra não teve essa experimentação. Então ele assimilava o que vinha de fora, ali sabe lá o quê, como é que era naquela época, que também não era simplesmente saber ler francês e inglês. Naquela época era diferente, não chegavam aqui as coisas no dia seguinte, né? Você tinha de navio e tudo mais. Então, mesmo assim, existia esse gap, e mesmo assim ele consegue ser contemporâneo com as obras lá de fora que a gente vê dessa época também. Sendo tanto que muitas pessoas classificam como um romance ou uma coletânea gótica, que é algo que, com toda a temática e todas as características, a gente não encontrava aqui no Brasil realmente na mesma época. O que me parece é que o Álvares de Azevedo ele não tinha muito preocupação com o leitor final. Me parece muito que ele escrevia para um grupo muito reduzido de leitores, porque a quantidade que ele faz de referência a obras e a escritores é imensa. Então, assim, para se conhecer profundamente a obra, para você entrar mesmo no Noite na Taverna, claro, você você consegue fazer uma leitura tranquila e entender todo o enredo e todas as questões que estão ali abordadas. Não é uma leitura difícil. Mas para pegar toda a complexidade das afirmações que ele faz, dos paralelos que ele traça, dos escritores que ele assinala ali, tem que ter bastante erudição. Então ele faz lista de dramaturgos europeus, ele cita diretamente algumas peças que a gente aqui hoje não tem conhecimento da existência dela. Então, assim, me parece que ele escrevia para ele mesmo, ou para o seu grupo muito dedicado. Eu tenho a impressão, né? Claro, não dá para se saber isso, mas não me parece alguém que produz para ser editado, para ser publicado e para alcançar uma grande quantidade de pessoas. Embora ele tenha conseguido isso pós-morte, não me parece muito que seja essa a intenção dele. Se você for pegar, hoje a gente tem essa facilidade do e-book e ter aquele monte de referências, né? A versão que eu peguei tinha só do Noites na Taverna, tinha cerca de 300 referências.
é muita coisa. Então, é muito conhecimento acumulado, é muita coisa que ele colocou no papel. Parece que tinha uma intenção de obra. Não sei se ele tinha a intenção de escrever mais coisas, né? Porque parece que ele colocou tudo que ele tinha ali naquela obra. Então, por isso que me dá essa impressão. Realmente é uma ideia muito interessante. Eu não tinha pensado nisso, mas realmente parece que é algo feito ali para um grupo dele, né? A minha edição não tinha nada de rodapé, então assim, eu tive que dar uma ignorada. Muitos nomes ali, claro, alguns a gente conhece, né? Cita Shakespeare e tal, mas muita coisa ali a gente tem que dar né? Fechar o olho e seguir em frente, porque, né? Tem muita coisa. Parecia que ele estava adivinhando mesmo, né? Que olha, realmente, você não vai ter. Será que ele fez um pacto, hein, cara? Um pacto com o culto? Você vai ter 20 anos, meu amigo. Escreve o que você tem que escrever. Vai ser incrível, mas em 20 anos eu vou te levar embora. Podia dar um conto dele só, hein? Bom, se ele viveu 10% do que ele conta em Noite na Taverna, eu acho que ele até morreu tarde. Eu tava lendo, eu li, a edição que eu li é da época, 1800 alguma coisa. 1800 e muita coisa. E tem uma biografiazinha dele. Aí eu não sei o que é verdade e o que não é, né? Mas aí diz na biografia que na faculdade de Direito existia uma história de que um dos estudantes não terminava o curso. Sempre morria um estudante no fim do curso. E que ele dizia que ele seria o que não ia viver o 5º ano. E aí, realmente, ele não viveu. Vamos falar um pouquinho, então, aqui da introdução. Uma Noite do Século. Cara, só esse nome, eu não sei vocês, eu tenho uma coisa com títulos, tem uns títulos, umas coisas que mexem comigo. Quando eu li isso, eu falei, cara, eu vou ler esse livro de cabo a rabo, eu não vou largar, porque já começou bem, cara. Você tem que Noite do Século? O que é isso? Uma taverna, uma Noite do Século? Eu não sei, cara, pode ser bobeira minha, mas ele conseguiu me jogar na hora para dentro do livro, nessa atmosfera, né? Te dá uma sensação de importância daquilo ali. Olha, não é uma noite qualquer, é uma noite do século, meu amigo. E realmente me entrega ali, né? Já dá um spoiler do que vai vir. Aliás, falando de spoiler, galera que está ouvindo, spoiler totalmente aqui, tá, pessoal? Não leu. Aquele negócio também, se não leu ainda, não tem problema, porque vale a leitura. A gente não vai ler tudo aqui para vocês, a gente vai mencionar o que se passa. E a prosa do Álvaro de Azevedo não é das mais simples, mas também não é das mais difíceis, e vale a pena ver como um cara naquela época escrevia de uma maneira tão diferente e tão... Eu falei também que não é tão fácil, mas também não é demais. Eu aconselho vocês, mesmo que vocês não conheçam, corram atrás do livro, tem aqui na descrição e tudo mais, ou pega com alguém, pega emprestado, tem que ler, curtinho, fininho, nossa... Vale muito a pena. Uma Noite no Século, introdução, esse bate-papo filosófico que só alguém que já bebeu mais de 5 canecas de chopp sabe como é que funciona um bate-papo filosófico que rola dentro de bar, como rola numa Noite do Século, né, Sócrates? O pessoal ali divagando sobre existencialismo e ateísmo e filosofando. Lembrando que a curtição deles era vinho, né? E como diz aquele ditado latino, in vino veritas, né? No vinho tem a verdade. É isso aí. E ali ele aproveita para fazer uma explanação dele, Álvares, mas também dos personagens que a gente vai encontrar ali. Então todos eles têm um grau de perversidade, mas tem muita filosofia embutida, né? Tem muito pensamento sobre as ações praticadas. E isso eu acho que ele já logo de saída já deixa claro qual vai ser o tom. E eu acho que deixa um pouco também um contraste com o ambiente que se descreve, né? Uma pós-orgia ali, todo mundo jogado pelo chão, bebida caída, o pessoal doido e tal. E o papo é totalmente intelectual, né, cara? Dá um contraste.
e depois você vai ouvir o que cada um fez, a história de cada um, é um outro contraste, né? As pessoas com tantas questões, com tantas, sabe, cabeças tão evoluídas a ponto de se discutir assuntos existenciais ali, né? Numa devassidão absurda, tendo feito atos escabrosos, assim, né? Então esse contraste chama atenção também. E eu acho legal essa questão da orgia, né? O termo que ele usa, porque não é necessariamente uma orgia sexual. Embora todos os contos tenham um teor sexual bastante definido, né? A moldura ali envolve mais a questão da bebida, né? Uma orgia etílica, do que propriamente ações sexuais que eles tenham ou estejam praticando no momento que eles estão contando os casos, né? Os contos. Na hora quando eles pausam os contos para ir para o presente, vamos dizer assim, né? Realmente não está rolando nada não. Agora nos contos rola bastante. Rola bastante, inclusive métodos aí não recomendados aí, né? Principalmente no primeiro conto já começa com atos consumados ali de maneira bem duvidosa, né? A impressão que eu tive é que ali já é o final da festa, já tá todo mundo arrasado em volta, Isso. Só eles sobreviveram e começam a trocar essa ideia já regados a muito vinho. Justamente. Os inimigos do fim, né? Bom, capítulo 2, lembrando que depois dessa introdução, cada conto é o nome de quem vai contar a história, né? E, como a gente já explicou aqui, é uma mesa de bar, uma mesa de taverna, onde cada um vai puxando o seu conto para ver que conto é o pior ali, né? E o primeiro que vai contar a história é o tal do Solfieri. Esse cara, meu irmão, ele tem uma história interessante, no mínimo, né? Ele tá passando por, acho que é por Roma, alguma coisa assim, né? Vou dar um breve relato. É Roma. É Roma, né? E passa por uma igreja ali e tal, e vê uma defunta, uma moça no caixão ali, né? O cara já tá saindo de outra orgia, como sempre, como todos os personagens eles geralmente estão saindo de uma bebedeira e tal. E o cara se depara com uma defunta sendo ali velada na igreja, mas não tem ninguém. Parece que o coveiro tá dormindo, bêbado também para variar e tudo mais, e a minha moça tá ali, né? Tal qual uma Bela Adormecida, talvez, ali, uma Branca de Neve ali, né? E então um paralelo bem interessante também com essas duas personagens da Disney, né? A Bela Adormecida, né? No caso, que a gente vê que ela está dormindo, na verdade, e a Branca de Neve, que na história também é alvo de um necrófilo, vamos dizer assim. O cara que vai beijar uma defunta ali, né? Que é a Branca de Neve. Mas e é isso que acontece, pessoal. Não meias palavras não, é o que acontece. O cara vê a moça ali defunta e não aguenta, parte pra cima. Você aqui, medir palavras não. Ele beija e continua, né? Conclui toda o ato de amor com a moça ali, que, para nossa surpresa, ou para o nosso alívio, talvez, não sei, digam vocês aí, se mostra viva. Ela, na hora ali que ele conclui as coisas, ela acorda e desperta ali daquela narcolepsia, né? Alguma coisa do tipo. Ela, naquela época, né, puxando um pouco até do Edgar Allan Poe aí mesmo, né? Essa fixação que o Edgar Allan Poe tinha por pessoas que morrem, que acordam, são enterradas vivas e tudo mais. A moça não estava morta, ela estava dormindo, né? Estava ali no estado catatônico, alguma coisa assim, e desperta. Mas o cara só trata, ele não aguenta, ele tem que levar essa mulher embora, mas não tem como deixar ela ali. Só lembrando, né? Esse corpo estava sendo velado numa igreja. Então, assim, ele consuma o ato dentro da igreja. Então, ele profana o templo físico, né? A igreja, e o templo que é o corpo da mulher. E aí, ele tem um apego tão grande, ele se apaixona de uma forma tão avassaladora. E veja bem, ele se apaixona pela aparência só, né? Não tem nenhum contato, ele não sabe o nome, não sabe do que gosta, não sabe onde andou, se andava, nada. E puxando do ultra-romantismo, aquela idealização da mulher perfeita, né? Da mulher ali, quase pura, vamos dizer, ali, né? Que já não... Lembrando que ele tinha estado em Roma um ano antes
E tinha visto ela numa janela, ele tinha adorado ela na janela, se apaixona por ela, ela desaparece, ele nunca mais vê, um ano depois ele volta e acontece isso tudo. É isso mesmo. Verdade, eu não lembrava dessa parte, verdade. Ele se apaixona por ela, né? Ele cultiva essa paixão durante um ano. Exatamente. E aí ele encontra ela já morta. Né? E aí ele leva ela para casa e, surpresa, não é surpresa que fala agora, né? Plot twist, ela acorda. Não, e antes de levar para casa, não é isso. Tem uma cena que eu acho incrível. Como é aquele negócio do conto, né, cara? Poucas linhas, poucas palavras, você entende perfeitamente a loucura desse cara. Ele sai da igreja com a mulher enrolada num lençóis, né? E encontra 2 guardas que estão ali de ronda, né? E o guarda parte pra cima do cara pra entender, né? Que tá saindo da igreja com uma defunta no colo, tá roubando caixão. E aí o cara fala, não, é minha mulher que tá desmaiada e tal, não sei o quê. E aí quando ele mesmo chega perto dos lábios da moça pra ver, pra sentir a respiração dela. E quando ele sente a respiração, confirma que ela tá viva de fato, ele meio que estende ela pro guarda ver. E aí ele fala, em poucas linhas, né, que o guarda chega perto, com a boca perto, para sentir a respiração dela. E aí ele fala, se eu ouvisse um estalar de um beijo, o punhal já estava nu na minha mão. Cara, o cara tá numa ó, isso é que é apaixonite, cara. O cara se apaixonar pela moça sem ouvir uma palavra dela. Não vamos também romantizar o ato perverso que ele fez, né? Mas, cara, o cara já tava em vias de furar o policial. Claro que o policial não dá um beijo na defunta, no colo do cara também, ou na mulher do cara, né? Mas a loucura dele tava tão absurda. Ele estava disposto a matar por aquela mulher ali, né? E aí sim, ele leva, o guarda persegue, acredita nele, ele leva a mulher para casa. E o que acontece, cara? Me explica. O que ele faz não contente de ter a mulher em casa? O que acontece? Ela volta a ficar doente, não é? Ela passa mal e ele vendo que ela vai se acabar, ele resolve fazer uma estátua dela para continuar adorando. Contrata e depois como é que é o nome? Escultor, né? Escultor faz uma estátua de cera para continuar adorando e cultuando ela e enterra ela embaixo da cama. Depois que ela falece, ele enterra a mulher embaixo da própria cama. E aí vem uma cena incrível, porque você... De novo, né? O pessoal ali contando as histórias na mesa do bar, todo mundo já com vinho na cara. Você pensa assim, pô, isso é papo, né? Eles mesmos falam, cara, isso aí não é papo seu, Sofieri. E aí uma cena que, sem brincadeira, eu falo isso porque na hora que eu tô lendo isso, eu me arrepio, cara. Ele abre a camisa na hora e tem a grinalda de flores do caixão dela, ele carrega no peito. E aí ele fala assim, veja essas flores murchas da grinalda, murchas igual o crânio dela está agora. Caraca! Cara, que história, cara. Que encerramento, que maravilha isso, cara. Como é que o cara consegue fazer? E, cara, gente, os contos são curtíssimos, sabe? São muito curtos. Muito curtos não são, mas são curtos. Ele consegue tudo isso que a gente contou aqui com um peso, com uma dramaticidade, com uma sabe, um teor de macabro, assim, uma ambiência. Você se sente naquela igreja, naquele ambiente ali. É incrível. Olha, pra mim, talvez seja o meu conto favorito de todos aí, o Sofieri, pra mim. Início, meio, fim, conclusão, incrível. Eu adoro. Não sei vocês aí, mas eu gosto muito dessa história. E num clima de spoiler, desculpa, Carol. E num clima de spoiler, esse é o conto mais tranquilo, assim, é o menos bizarro. Era isso que eu ia falar, que quando terminou eu pensei assim, putz, foi brabo, cara. Não pode ser pior que isso. Pode crer. Os amigos continuam. Porque aí na sequência vem o capítulo 3, que é o Bertrand. Esse parece que ele quer tirar onda. Ele escutou o Sofieri e falou, quer saber, meu amigo? Você contou a tua história e agora eu vou contar as minhas histórias. Eu acho que é o conto mais extenso do livro, não lembro, não medi, mas acho que ele é bem extenso, né? Ele se prolonga bastante. Provavelmente porque tem 2 amores, né? Ele envolve várias histórias, né? Ele quase roda o mundo inteiro na história dele.
Deixa eu me lembrar, não sei se são 2 ou se são 3, hein? Primeiro ele se apaixona na Espanha, né? Ele foi ver. E aí ele se apaixona por uma mulher na Espanha, mas o pai dele tá meio que morrendo na Dinamarca, alguma coisa assim, tem que viajar. Quando ele volta, a mulher tá casada. E aí, meus amigos? Pra que isso, né, Álvaro de Azevedo? Pra que você faz isso? O casal se reencontra, a mulher tem um filho e um marido. E o que a mulher faz, apaixonada pelo tal do Bertrand? O cara deve ser bom também, o cara tem que ser responsa. A mulher simplesmente dá fim no marido e dá fim no filho numa cena, cara. Cara, é incrível. Ela chama o Bertrand pra casa dela pra mostrar o que ela fez. E também que escuro. Carol, é de chocar, não? Quando você vai entrando, você vai descobrindo com ele o que a mulher fez com os dois. Cara, quando ele põe a mão, que aí ele descreve que ele sente a mão molhada, úmida, que tem cheiro de sangue, eu falei, gente, não. E começa pelo marido, né? Você fala, caraca, a mulher matou o marido, né? Caraca, que maluca. E aí você descobre que ela também pôs fim ao filho dela, o próprio filhinho, né? A criança. E aí tem um toque do Álvares de Azevedo que eu acho legal comentar, que ele tem um sarcasmo bem escondido, mas tem. Olha só, a mulher mata o marido e a criança porque é pecado ela ser adúltera. Entendem o toque aí dele? Né? Quer dizer, qual o pecado maior, no caso? Né? Enfim, a hipocrisia, mas nesse caso, né, dentro dessa realidade aí que o Álvares está entregando, ele sempre lança algumas questões assim, né? Ele sempre tá dando umas tiradas assim, é um sarcasmo bem ácido mesmo, bem cruel, e que apresenta essa situação, né? Porque aí o que acontece com o Bertrand nessa situação? Né? A mulher deu tudo o que tinha dela para ele, vamos dizer assim, abriu o caminho para que eles vivessem esse amor, e ele não pensa 2 vezes. E aí depois eles ficam juntos um tempo, tal, essa mulher some. Depois ele encontra uma outra, que é filha de um fidalgo, não sei se você lembra dessa, Sotrate, que ele foge com a garota, vende a garota no cassino, aí depois a mulher... Ele perde num jogo de cartas, né? Ele perde num jogo de cartas, eu não lembro se é jogo de cartas, num jogo de azar ele fala. Eu não lembro exatamente que jogo, mas ele fala assim, eu perdi ela num jogo de azar e aí ela foi levada, né? Então tem aí, a Carol estava falando dos crimes, né? Só aí a gente tem assassinato, tem tráfico humano, tem infanticídio, né? Eu separei por personagem. No Bertrand eu coloquei adultério, sedução de menores, aí já vou dar uma adiantada, porque eu entrei com canibalismo e assassinato. Não, e essa mulher que ele perdeu no jogo acaba matando também o cara que levou ela. Também ninguém é inocente, não. O pessoal se defende bem. E aí ele desgostoso da vida, já que ele fala, né, saciado de mulheres e de vinho e tal, resolve por fim a própria vida e se joga no mar. Só que, cara, até nisso, o cara é resgatado em alto mar. E o que acontece com o cara que salva ele, puxa ele da água? O marinheiro que está na balsa que puxa ele é morto por ele. Ele se agarra tão avidamente no cara para subir na balsa, tão desesperado, que o cara morre. E ele ri, ele sobe no navio rindo. Caraca, matei o cara, bicho. Verdade, ele no desespero de tentar se salvar, né, de não morrer afogado ali como que ele fala? No impulso da busca pela vida, alguma coisa assim, né? Tiver a vida ele acaba do outro, matando. Assim. Cara, é que assim, é tão terrível o que acontece depois que isso meio que a gente passa meio batido. Isso é uma vírgula no conto do Bertrand. Que tem esse caso, né? O cara que salva ele acaba sendo morto por ele, o capitão acolhe ele, trata ele super bem, os marujos tratam ele bem, e a mulher do capitão também trata ele bem. Trata ele bem demais, né? Bem até demais. Sem o capitão do navio saber, né? E aí dá uma brigalhada de pirata lá e tal, né? O navio se explode, os piratas explodem o navio e tal. E fica o pessoal vagando ali, náufragos, né? Numa balsinha, um pedaço de madeira, alguma coisa assim, a lá Titanic, vamos dizer, né?
Não, mas tem uma questão antes. Enquanto tá tendo esse embate dos marinheiros contra os piratas, ele, como um rapaz, o Bertrand, como um rapaz muito solícito, ele vai cuidar da mulher do capitão. Enquanto os piratas estavam rolando a discussão, né, Carol? Isso, Carol, porque ele falou quando entrou no navio, ó, eu não vou servir nada não vou limpar convés, nem descascar batata. Mas na hora que tiver pra lutar, eu vou lutar. Rapidamente ele foi à luta. A capacidade de concentração dele é admirável. Bom, eu queria dizer que, cara, lembrar que não tem, você que está ouvindo aí e não leu, Noite na Taverna não tem barriga. Tem um pouquinho em um dos contos ali, dá uma devagada mais pra frente, a gente vai mencionar, mas, cara, é 220 o tempo inteiro. Não tem um parágrafo que não rola um negócio que você... escabroso. É impressionante, cara. E aí eles vão ficar náufragos, né? Vão ficar ali ele, o capitão, a mulher do capitão que tá com ele, né? E mais um, eu acho, se não me engano. Ficam nessa aí, mais dois, né? E aí, como ele fala, ele invoca a lei do mar, né? Que fala que para que não todos morram, um tem que morrer. Então o pessoal vai fazer a ceia de algum deles ali, né? Vai papar a carne do outro. E já não bastasse os chifres, vai o capitão sorteado, implora, luta por ele e tal, né? Luta com ele para sobreviver, para esperar o dia seguinte, tudo mais, não sei o que, mas não dá certo. Mesmo assim, mesmo cansado e sem alimento, tal, o Bertrand consegue matar esse cara. E aí meio que sobra só ele e a mulher, né? Alguma coisa assim, os outros estão desfalecidos, os dois ficam malucos. Já foram antes, né? Ele faz uma consideração grande sobre a degradação da criação de Deus perante a fome, né? Como que as pessoas vão decaindo. E nessas considerações dele, lá no meio ele solta, meio que sem querer, que os dois marinheiros eles já comeram. Já se alimentaram deles. E aí chega no capitão, que tem essa briga toda, e aí o capitão se vai, só que aí eles ele narra de um jeito, né? Ele fala assim, ó, o capitão foi alimento por 2 dias, depois a gente soltou a carcaça para que os outros animais do mar se alimentassem dele. E aí passa mais um tempo, a mulher começa a sofrer também, né? E ela acaba morrendo e ele solta ela para ser levada pelas águas. Sem antes namorarem ali, né? Antes dela perecer, ele dá uma namorada mais uma vez ali naquele... Ele fala, ele usa uns termos muito, sabe, nada vulgar, assim, impressionante como é a elegância do texto do Álvares de Azevedo. Isso é legal de falar, porque a gente contando aqui parece assim, nossa senhora, é uma carnificina, né? Vai jorrar sangue. E não é, ele fala de uma maneira bastante poética. Você traçou um paralelo com o Rubem Fonseca, mas nesse aspecto é totalmente diferente. O Rubem Fonseca é muito mais cru, né? É muito mais visceral, na cara ali, né? E o Álvares de Azevedo não, ele é um poeta, né, cara? Então o cara não podia ser um cru. Então ele traz todo esse peso, esse macabro, esse choque, só que com palavras bonitas, com palavras elegantes, assim. Isso realmente é um ponto alto na prosa do Álvares de Azevedo. E é uma marca do ultrarromantismo, é o que eles queriam fazer, né? Trazer a poesia para dentro da prosa, mais do que uma prosa poética, mas ter uma poesia dentro da prosa. Era a aspiração deles. E o Álvares de Azevedo passa muito, muito perto de chegar nessa perfeição. Vamos então agora para o capítulo 4, Genaro. O Genaro é um conto legal, interessante. É o mais tranquilinho, eu acho, de todos, hein? Eu acho que o Genaro... Carol, qual é a tua sinopse, rapidamente, né, do conto do Genaro? Em Genaro temos sedução, aborto, depressão, vingança, assassinato e suicídio. Pulou a gravidez indesejada e envenenamento, mas eu concordo. Mas gravidez indesejada, perto de tudo isso aí, meu irmão.
Ai, meu Deus do céu. O Genaro é um aluno de pintura, né? De um coroa lá e tudo mais. E pra variar, ele se apaixona pela mulher do cara, sendo que a filha do cara se apaixona por ele. Então tem um quarteto amoroso aí do professor, do tal do Genaro, a mulher do professor tá afim do Genaro, aliás, o Genaro tá afim da mulher e a filha tá afim do Genaro. É uma beleza. Mesmo gostando mais da mulher do cara, a filha do cara meio que ataca ele de noite ali e engravida. Só que aí ele não quer, não fechar esse, ele tá com medo do pai ficar desgostoso com ele, né? Do professor, né? Expulsar ele porque né, deflorou a filha do cara e ele meio que se nega a assumir a filha da criança. A menina vai ficando maluca, vai ficando doente, vai ficando desesperada. E no leito de morte, ela confessa que né, tirou a criança, perdoa o Genaro de tudo, mas vai a óbito, falece. Né? E ele usa um termo assim bem cruel, né? Ele fala assim: depois enjoei-me dessa mulher. A saciedade é um tédio terrível. Ele usa muito isso de saciedade, né? Esse lance de usar ao extremo as coisas, né? Do vinho, do sexo, essa infelicidade que se encontra na saciedade. Ele relembra isso em algumas vezes durante o livro, né? O próprio Bertrand se encontra saciado e vai se jogar no mar e tal, assim, viver essa vida extremamente, né? Para um cara que faleceu aos 20 anos, ele devia estar de fato nesse esquema aí para trazer isso tão vivo nos livros dele, né? E aí o cara, o professor de pintura, não sei se eu mencionei aqui, o cara começa a pintar a filha e tal, não sei o que, né? Relembrar, mantém a filha ainda, usa a filha morta como modelo das próprias pinturas e tal. E o cara é meio sonâmbulo, não é isso? Duas coisas. Primeiro que o mestre é sonâmbulo. Então, às vezes ele dá algumas palestras nele, umas broncas nele, e depois não se lembra. Depois trata ele de uma outra forma, quando eles se encontram durante o dia, e aí ele se toca que o mestre é sonâmbulo. E além disso, ele gasta horas e horas no quarto da filha morta, pintando ela, né, desenhando ela. E aí a mulher do mestre está lá, triste, solitária, sem ter com quem conversar, e o Genaro, muito solícito, vai lá conversar com ela. E se declara para ela. E aí quando ele, né, se declarou daquele modo romântico, sem nem olhar para a mulher, ele fala: eu sei que estou errado, isso é tão ruim de acontecer, mas estou apaixonado por você. É pena que você não sente o mesmo, então eu vou embora. E aí quando ele vai sair, ela não solta a mão dele. E aí ele descobre que ela gosta dele também. E aí ele vai aprender outras coisas agora com a mulher do mestre. Fica um tempo com ela lá, né? E até que o mestre meio que se cansa, não é isso? E a gente vê que ele descobre a situação, mas não revela. Pede para ir com o Genaro lá pro meio das montanhas para acompanhar ele. Eles vão se enfiando no meio da floresta e das montanhas, outro cenário totalmente gótico ali, né? Bem escuro, bem lúgubre e tal. Eles vão até a casa de uma mulher que parece uma bruxa, com os cabelos desgrenhados ali, uma figura bem estranha, né? E quando o mestre volta para falar com ele, o mestre conta tudo, fala que descobriu, fala que sabe o que está acontecendo, né? E faz uma proposta para o Genaro: olha só, você se joga nesse precipício aqui, onde você não vai ter volta, não tem como se recuperar, ou eu te jogo. Você vai elas por elas, né? Não tem muita opção. E ele fala, né? Eu era franzino e ele era fortão. Tipo, ele explica que não tinha como lutar com o velho ali. É bem interessante essa parte também, que parece que o Álvaro de Azevedo adivinha o que a gente vai pensar, né? E o cara se joga, Carol, e é salvo, encontrado lá embaixo, não morre. Eles vão cair, ele vai caindo, batendo nas coisas, e é amparado por algumas pessoas que encontram ele lá embaixo e tal, salvam ele. E ele fica pensando assim: pô, vou voltar lá, ele vai ver que eu não morri, vai me perdoar, alguma coisa assim. Vem a vontade da vingança, daqui anotado. Aí depois ele pensa: quer saber, eu não vou lá falar com ele nada não.
eu vou me vingar, porque ele não vai me perdoar, ele já matou uma vez, agora que ele vai botar fim em mim mesmo, entendeu? Essa parte é muito interessante, porque ele sai todo arrependido, né? Nossa, eu tive uma segunda chance, vou lá pedir perdão. Aí ele encontra o punhal. Entre eles, exato, aí ele vai caminhando, encontra o punhal, ele fala assim, mas pensando bem, eu acho que eu não vou pedir perdão não, eu acho que eu vou me vingar. Bom, ele então vai se vingar, vai até a casa do velho, só que o que ele encontra lá? Ele encontra os corpos, não é isso? Ele chega agradavelmente, tá todo mundo morto? Nossa senhora, cara. De novo, pra que, Álvaro de Azevedo, você faz isso? Isso que eu falei que era o conto mais tranquilinho do negócio, mas ele chega na casa pra se vingar, mas não precisa se vingar. Porque o próprio velho lá, professor, já pôs fim à própria vida e pôs fim à vida da mulher. Ele estava comprando um veneno naquela bruxa lá, pelo que o Genaro entendeu, né? Tá comprando ali um veneno para pôr fim à própria vida, mas antes empurrou o Genaro, não ficou sabendo que o Genaro não morreu. O Genaro deve ter ficado com um remorso, assim, pô, sacanagem, eu queria dar essa surpresa pro velho, mas eu que tive a surpresa de encontrar esse... Nossa, uma cena super macabra também. Lembra até um pouco a cena primeira do Bertrand, né? Dos dois corpos jogados, ele fala um pouco, bem escatológico, né? Uma espuma verde na boca, roxa, ele foi bem visual ali nessa última cena desse corpo. A Neuza cadáver já desbotada pela podridão. Isso. E aí a gente vai pro quinto conto, que é o Claudius Hermann. Ô, Sotrate, você queria mencionar duas coisas nesse conto aqui? Rapidamente, vamos fazer uma breve sinopse e ressaltar as coisas que você achou legal nesse conto aqui, que ele é um pouquinho mais... não é extenso, mas é um pouquinho mais diluído, assim. Fala um pouquinho sobre esse conto. Só passar para Carol traçar aí quais são os crimes, Carol. Opa, Carol, sinopse. Sinopse do Netflix? Vício, jogo, sequestro, Boa Noite Cinderela, assassinato e suicídio. Perfeito. Bom, introduzindo o conto, vamos continuar, Sotrate. O conto é assim, o Claudius, ele dopa a mulher, se aproveita dela. Aí se apaixona. Aí dopa de novo e sequestra. Aí quando ela acorda, ele fala assim, ó, você pode até voltar pro seu marido, mas ele não vai te querer mais. Então você pode ficar comigo que te amo demais, ou não. E deixa a mulher trancada numa sala e sai. Ela lê alguns dos poemas que ele escreveu para ela e ela decide encarar então ficar com o Claudius. E aí uma coisa que eu acho bem legal, ele faz uma divagação sobre o poema, sobre as poesias, sobre as palavras, as mentiras e as verdades que as palavras transmitem, como que ele consegue costurar as palavras de um jeito a despertar no outro algumas sensações que ele quer despertar e como às vezes desperta alguns sentimentos que ele não esperava. Então tem uma parte sobre a poesia, assim, uma parte mais filosófica bem legal. O João falava sobre a barriga do texto, né? Esse é um texto que ele dá duas paradas. Uma é para fazer essa parte filosófica. E aí, como toda boa reunião de pessoas bebendo, invade um bêbado no meio da história, né? O João falava sobre barriga, essa eu considero que seja o conto que é uma barriga na história, né? Porque ele dá duas paradas. Primeiro, para fazer essas considerações a respeito da poesia, das palavras, da mentira das palavras, e depois esse bêbado que entra totalmente alheio àquela história, conta alguma coisa, bebe e vai embora do mesmo jeito que entrou, assim, como se fosse uma invasão. Parece muito que foi um retrato meio autobiográfico de alguma coisa que o escritor presenciou. Esse próprio análise da poesia parece que é algo que ele quer passar, né? Parece que é uma experiência dele ali, ou algum esboço de estudo que ele queira passar da experiência dele como poeta, né? Algo do tipo. Eu entendi assim também. A mulher acaba ali gostando dele, ele não fala em paixão, mas fala em gostar. Ele insiste também a pontos assim enlouquecedores, né? Ela fala que não umas 20 vezes, ele insiste, ele fala, aquela pessoa que não aceita não responde. Mas o pior é que ele tranca a mulher no barco. A mulher também, né? Fica aquela síndrome de Estocolmo muitas vezes ali, né?
E ele faz essas considerações a respeito das mentiras das palavras por conta disso, né? Que a mulher se apaixona por ele, ou pelo menos aceita viver com ele, depois de ler o que ele escreveu artisticamente sobre ela, né? Mas aí eles estão ali tendo aquela vida, ele meio que começa a enjoar dela, mas não dá tempo, porque o marido encontra. E aí, ela morre, ele morre, e o nosso herói, entre aspas, aí, está ali, triste e bêbado no meio dos seus amigos. Fala aí, pessoal, você que está assistindo a gente no YouTube, essa pausa aqui serve para você deixar o seu like, aperta o joinha e se inscreva aqui no canal Literanálise, beleza? Se você estiver ouvindo a gente aí em outra plataforma, como o Spotify, por exemplo, não esqueça de deixar suas 5 estrelas e avaliar aqui o podcast para deixar a gente bem na fita, beleza? Não se esqueça também de responder a pergunta do episódio: qual foi a última peça de terror que você consumiu? Seja filme, série, livro, conto. Deixa aí nos comentários ou envie um e-mail para a gente, podcastliteranálise@gmail.com, beleza? Bom, vamos voltar para o episódio? Vamos lá então. Vamos agora para o final, capítulo 6, Johan. Esse, eu ia falar que é mais tranquilo, eu lembrei do final que não é tranquilo nem um pouco, cara. Carol, sinopse da Netflix, vamos lá. Jogo, briga, duelo, assassinato entre irmãos, incesto. Nossa. Johan, é mais uma sexta-feira na vida de Johan, onde ele tá jogando sinuca no boteco e o cara esbarra ali o cara que tá jogando contra ele esbarra no jogo. Eu acho que é sinuca, sei lá, não entendi. Eu acho que deve ser alguma coisa do tipo. E esbarra ali na bola e acaba vencendo o Johan nessa jogada meio desleal, vamos dizer, né? E dá uma sacaneada. É mais cruel. O Johan tá apanhando miseravelmente, não tem chance nenhuma de ganhar. E quando ele vai tentar uma atacada que, se ele errar, ele perde de vez, o rapaz bate na mesa, né? E aí ele já ia perder de qualquer jeito, mas aí ele fica com raiva dessa situação. Né? Exatamente. E aí ele fala: meu amigo, nada mais justo agora para completar essa sexta-feira que um duelinho de vida ou morte, o que você acha? E o cara, claro, meu irmão, joga ali a luva na cara dele, rasga a luva naquele estilo mais duelo, né, Idade Média possível, né? Ou não sei se é Idade Média ou Idade Vitoriana, não sei. E os dois vão... cara, é impressionante como eles encaram esse duelo de uma maneira mais natural possível, né, Carol? Eles vão assim: vamos se matar aqui, beleza, tá certo, né? Tá bom, como é que vai ser? Gente, é impressionante, né? A gente sai ali, toma uns vinhos, não sei o que, vamos jogar, não deu certo, bora ali se matar rapidinho. É bem assim. Não deu certo à noite, vamos ver. Vem até minha casa pegar as armas e aí a gente vai aqui naquela esquina daquela rua tal. Acho que ali é bom, uma boa esquina para alguém cair morto. Cara, é muito doido, cara, como eles falam. E aí o Johan menciona durante o conto. E tem uma galera do deixa disso, tem gente que tenta dar uma tenta dissuadir, tenta liberar. Que isso, gente, pega leve, não há problema, vamos ser amigos. Mas não, eles vão adiante. Eles vão adiante. Muito por insistência do outro rapaz também, né? O Johan quer, mas o outro rapaz também não deixa barato, não. Os dois estão... Arthur. O Arthur também está obstinado. Os dois querem concluir esse impasse aí num duelo de vida ou morte. Vão até a casa do Arthur. O Arthur confidencia algumas coisas, dá uma carta para ele, né? Explica um pouquinho melhor aí, Sotrate. Você que tem memória idética aí, vamos lá. Então, eles têm um confronto, né? Eles vão fazer a disputa e a escolha é arma de fogo. Então, uma está carregada, a outra não. Eles misturam ali, cada um escolhe e um aponta para o peito do outro para dar o disparo. O Arthur fala assim: ó, eu tenho um encontro com uma moça, então se acontecer o pior para mim, faz um favor. Pega a carta que está aqui no meu bolso e entregue para ela, porque eu quero que ela saiba que eu a amo. É uma relação meio oculta assim, entre os dois, né? Não é uma relação que a sociedade conhece, né? Um namoro escondido. E acontece que o Arthur morre. Aí ele pega a carta. Aí ele resolve também pegar o anel do Arthur.
E aí ele vai se encontrar com essa moça. Aí ele tá subindo, pensando, bom, não vou fazer mais nada hoje. O que tem se eu me passar pelo Arthur? Então ele coloca o anel e encontra a moça, essa aí, namorada do Arthur, como se fosse o Arthur. Ele tá com uma coisa meio numa penumbra, não é? Tá meio escuro, tá meio a luz de velas ali, meio incipiente, né? Não, e o Johan menciona durante o conto que fazia tempo também que ele não encontrava a mãe, que ele tinha uma irmã que ele não conhecia, e ele vai dando umas migalhas aí, meio que plantando esse final, né? E aí... informações que eu completamente ignorei, por isso teve de choque. Porque o que acontece? Ele vai, passa uma noite louca de amor, sai do quarto da mulher. Menciona que a moça era casta ainda e faz pouco do defunto. Que ele percebe que ela era virgem. Fala assim, não, porque esse cara devia ficar só de beijinho com essa mulher, porque ela não era nada, ele quer dar tripudia no cara ainda, né? E aí, Carol? E aí, andando pela rua, ele percebe que está sendo seguido. E aí ele resolve revidar do perseguidor dele, né? Se proteger antes de ser atacado e ataca. E aí e também uma rua escura, e aí ele puxa o corpo do cara que ele matou para ver, e aí o que acontece? Era o irmão dele que estava atrás dele, porque estava desconfiado que a irmã estava se perdendo por aí na vida e queria descobrir quem era o depravador, ou seja, quem era a mocinha com quem ele havia se deitado minutos antes. A irmã que ele não via há tempos. Mário de Azevedo, pelo amor de Deus, cara. Aí você pensa assim, não, porra, acabou. É o último capítulo, os caras vão falar que é tudo mentira, vão falar que é tudo história, que é tudo papinho, barará. E como é que acaba o último capítulo? O nome do capítulo é O Último Beijo de Amor. Quem é que aparece? Poderia ser um capítulo leve. Poderia ser um capítulo leve, claro. A gente aqui acordando de uma embriaguez. O que tem nesse capítulo, cara? Rapidamente. Neste curto capítulo, porque ele é realmente curto, temos prostituição, assassinato, suicídio, mais suicídio, e é isso. Fala isso atrás, dá um resumo rápido aí de você. Happy end. Tá lá todo mundo caído, desfalecido de tanto beber e contar histórias. Entra uma moça na estalagem, lá na taverna, na verdade. Entra uma moça na taverna e ela se aproxima de um dos convivas ali, que está junto com eles, não é nenhum dos que contaram as histórias, e quase dá um beijo nele. Mas antes disso, ela encontra o alvo que ela estava procurando, que é o Johan, e vai lá e degola ele. Passa a lambida no pescoço. Vale lembrar que ele tinha caído de bêbado no fim da história. Nesse momento, quando ela chega, todos eles já estão dormindo. Tá todo mundo bêbado. Ali é o fim do fim, né? Os inimigos do fim foram derrotados, estão todos ali desmaiados. Ela entra, quase beija esse rapaz. Mas antes, quando ela vai concluir o beijo, ela vê o Johan lá, se aproxima dele e degola ele. E aí esse rapaz acorda. E a gente fica sabendo que esse rapaz, que esteve ali com outro nome até então, é o Arthur. Ele não morreu. Arnold, que é o Arnold, ele não morreu com o tiro. Era o cara que estava no duelo. O Arnold era, na verdade, Arthur. Gente, que reviravolta, cara. Que final. Você pode pensar que não vai ter mais nada nesse finalzinho pequeno, né, cara? E tem tanta coisa, né, gente? Mas calma. O que aconteceu com a irmã do Johan nesse tempo, depois que ela foi violada pelo irmão, Carol? Bom, ninguém mais podia. Era uma mulher completamente sem valor, afinal de contas, ela tinha sido deflorada sem ser casada. O que ela podia fazer naquela vida? Virar prostituta. E ela agora era uma prostituta. E é uma figura super soturna, né? Menciona que ela tem um véu negro, alguma coisa assim, né? Pelo que eu me lembro é isso, ela tá com uma vestimenta escura e tal. É uma figura ali tenebrosa também que entra nesse momento. Para quem se entender de novo, o cara que estava no jogo de sinuca, que foi pro duelo com o Johan, nesse final é um outro nome que está ali
e revela-se que era aquele próprio cara. O cara não morreu no duelo e está ali nas últimas da orgia com todo mundo. A irmã do Johan degola ele ali, né, corta o pescoço dele. E no final... ela chega num momento que ela na verdade, se acha completamente sem valor. Então, para ela viver já não vale mais a pena. Ele não vai valorizar ela, mesmo que alguma coisa aconteça. Ela se suicida, ele se suicida e termina a história por falta de personagem, pelo visto, eu acho. Quem não morreu tá apagado de bêbado ali, né? E cheio de remorso na lata. Mais ou menos assim. E aí tem a minha visão final a respeito de todas essas histórias. Vocês viram essa sucessão de crimes que aconteceram. Nenhum dos homens ali foi punido, muito pelo contrário, né? As suas vítimas é que acabaram sendo punidas e morreram. Só que um dos homens morre. É aquele que profana a família. E aí, de novo, a gente tem o Álvares de Azevedo sarcástico ali, destilando os seus dardos contra as questões sociais. Então tem um limite que nem os mais devassos vão ultrapassar, e é a questão familiar, né? Esse tabu da família. Pessoal, foi um prazer falar sobre esse clássico da literatura brasileira, que não é muito falado, e gostaria de ver algumas adaptações aí que eu acho que tem a ver, hein? De repente aí uma minissérie, uma coisa assim, de algum stream brasileiro, de algum streaming aí famoso, acho que poderia ficar legal. Ia chamar atenção porque esses streams com coisa de terror aí, crimes e tal, o pessoal gosta bastante de crimes reais, esse negócio tá na moda. Eu acho que traria o nome do Álvaro de Azevedo à tona novamente aí, tá meio esquecido. Carol, diga aí suas redes sociais, seus contatos, sobre a Janela Amarela, fala um pouquinho de você. Pô, João, primeiro queria te agradecer pela ideia desse bate-papo, porque o livro já estava na minha lista de leitura há muito tempo, e aí cada vez eu ia adiando, e foi uma ótima oportunidade para poder conversar com vocês sobre o livro, foi ótimo. Eu queria convidar o pessoal a conhecer a Janela Amarela, minha editora que está aí redescobrindo a literatura feminina esquecida aqui do Brasil. E quem sabe ler Ânsia Eterna, né, que a gente já conversou sobre, é um livro que segue mais ou menos o perfil aqui do que a gente conversou, um pouquinho mais leve. Um pouquinho mais leve, mas é excelente. Choca também. É uma maneira um pouco diferente, mas se conversa, com certeza. Pois é, era uma mulher escrevendo gótico também, lá no final do século XIX. Então, é convidar o pessoal aí, então, Janela Amarela Editora no Instagram, janelaamarelaeditora.com.br. Quem quiser assinar a nossa newsletter semanal, é gratuita, uma vez por semana, um texto novo na sua caixa de e-mail. Newsletter imperdível, hein? Valeu, João, obrigadíssimo. Só trate. Ratifico, hein? É bem legal mesmo as newsletters da Carol. Eu acho que assim, o que é legal, né? O que eu acho que é interessante assim, pro pessoal que te escuta aqui, João, é os nossos podcasts, né? Eu participo do Papo na Estante com o Thiago Cabelo e com a Karine Canal, a gente conversando sobre literatura, em geral levando um convidado também para trocar uma ideia. E para quem gosta de discussões a respeito de livros, a gente tem o Clube da Oficina. O Clube da Oficina é a versão em podcast dos nossos encontros de leitura. A Carol também faz parte do Clube da Oficina, em que a gente lê um livro e a gente se aprofunda nele por partes. Então, diferente da maioria dos clubes de leitura que leem a obra completa e se reúnem para conversar sobre a obra geral, a gente vai lendo por etapas o livro, né? Todo mundo lê aquela mesma quantidade de capítulo e aí a gente vai fazendo considerações a cada passagem. Então é uma leitura realmente bastante coletiva, ela não fica pesada, né? Porque a gente lê uma quantidade menor aí por semana e aprofunda mais a discussão sobre a obra. A gente tem, além dos programas em que a gente fala sobre livros, também tem sobre filmes, por exemplo. A gente fez bem recentemente agora sobre o audiodrama do Jovem Nerd, o Francis Labirinto, que ficou bem legal também. Então conheçam aí as nossas atividades aí relacionadas à literatura. O Papo na Estante, que está no Spotify, e
o Clube da Oficina, que está em todos os agregadores. E tem o Instagram, que vocês encontram também como Papo na Estante, que a gente normalmente lança ali quais são os livros que a gente está lendo no Clube da Oficina e os programas do Papo na Estante. Show de bola. Agora, boa sorte pra gente que vai terminar aqui de noite e gravar isso pra dormir com todas essas histórias na cabeça, sem acordar no meio da noite gritando de pesadelo. Valeu, galera. Obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo episódio de Literanálise.